Como é que a Terra começou? Porque o universo já devia existir, né? Sei lá. Putz, ninguém sabe essa resposta. Cara, como é que começou isso aqui? Vamos supor, ao contrário do que o seu guru, Olavo de Carvalho, fala, a Terra... A Terra não é plana. Não é plana. É redonda. Como é que ela foi arredondando? Se ela já é redonda? Como é que foi esse negócio? Olha, aí entra bastante na área de astronomia e física, né, que eu não sei, não tenho aquela familiaridade. Porém, como eu já tive que explicar isso muitas vezes dando aula, ou enfim, algumas coisas, então até eu fiz meu dever de casa também e vi que você fala muito sobre isso. Então, o que acontece? A origem do universo é uma resposta que se alguém falar pra você que foi assim, essa pessoa tá mentindo ou ela tá muito enganada. Não tem jeito. Porque não dá pra você saber exatamente como é a origem do universo. Agora, a gente tem ferramentas para poder descobrir, por exemplo, como que a matéria se expandiu, né? E como que era... tipo, o que veio antes do que a gente consegue detectar da matéria, X... Ninguém está dizendo que o começo começou ali na matéria. Mesmo porque é difícil, né? Você ter dados assim, provas. A ideia do Big Bang, por exemplo, não fala do início do universo. Fala do início da matéria e da expansão do universo. Podia ter coisa antes. Sim. Que a gente não sabe. Tanto é que o universo observável que a gente fala é até onde a gente detecta a luz. Não quer dizer que para depois não tem nada. Aliás, provavelmente tem. Só que não tem luz. E o que tem lá? Não sei. A gente ainda não tem mecanismo para fazer. Mas não é uma resposta fechada do tipo, começou assim, termina ali, né? Não dá. Tanto é que também você chega e fala, a questão do universo ser finito ou infinito é uma questão de argumentos. Baseado em, obviamente, né, a ciência não é argumento tirado da bunda, né? Os argumentos têm que ser baseados nos dados que a gente tem. Em estudos. Mas em estudos, naquilo que foi possível coletar. E tem muitos argumentos que são usados, ou teorias que são defendidas, ou hipóteses, né, que hoje a gente não tem como detectar e no futuro vai ter. Então, por exemplo, quando propuseram o Big Bang, né, que a matéria estaria condensada e depois teria expandido, ainda não existiam evidências além daquilo, foi uma proposta. Depois, fazendo os testes, o pessoal descobriu a radiação de fundo, por exemplo, que mostra que realmente o universo está em expansão. Ou seja, se o universo está em expansão agora, provavelmente sempre esteve, então faz sentido que ele tivesse condensado numa época. Aí depois você teve, por exemplo, agora as ondas gravitacionais, que o pessoal descobriu lá em 2016, né? Conseguiu detectar. Olha a tecnologia que tiveram que desenvolver para conseguir ver que aquilo faz sentido, que aquilo realmente existe. Ou seja, foi proposto, foi postulado décadas atrás, mas não tinha tecnologia para testar. Os caras desenvolveram o negócio lá, eu não lembro agora como é que era o nome do aparelho, mas eram 4 quilômetros de tubo de metal lá, não sei o quê, para passar o laser ali certinho para você conseguir detectar a onda gravitacional. Quer dizer, é incrível que o pessoal tenha conseguido coletar essa evidência. Mas até conseguir essa tecnologia, era uma hipótese. Podia ou não ter alguma relação com a realidade. Então, aos poucos, a gente vai descobrindo. Até agora, o que a gente consegue observar é o universo começou a expandir há uns 13 bilhões e meio de anos, mais ou menos. Foi ontem, pô. Esse foi ontem. Né? O cálculo é feito por extrapolação daquilo que a gente observa hoje, né? Da duração, tal, não sei o quê, a velocidade que as coisas acontecem, aí você faz o cálculo lá para trás e aí tipo, você faz uma... É cálculo pra cacete, o pessoal enchendo lousa. Tanto que eu chego e falo assim, o pessoal que duvida, eu falo assim, tá bom, duvida, né? Tem até o Felipe Raim, que é um amigo meu, que é astrônomo mesmo, que ele fala assim, cadê a matemática? Né? Fala assim, duvidar é muito fácil, quero ver resolver conta. Aí fala assim, tá bom, você quer questionar o que a gente tá falando? Beleza. Ó, tem essa lousa inteira de equação, onde é que tá errado? Confere aí. Confere aí, onde é que tá errado. Geralmente quem questiona não sabe fazer regra de 3. Então, tipo, você começa a fazer esse tipo de observação. E no que diz respeito ao sistema solar, aí depois que o Sol já estava estabelecido, né, a formação das estrelas, tal, as estrelas que produziram os elementos químicos que a gente tem hoje, né, então a partir do hidrogênio e do hélio, que são os menores elementos, né, no caso com átomo mais menorzinho, né, tem só um próton ou 2 prótons e tal, né, graças a essas reações que acontecem nas estrelas, que eu não vou saber te explicar, começaram a surgir os átomos maiores, né, e aí surge carbono, oxigênio, não sei o quê, ferro, cobalto, níquel, enfim, todos eles. E aí isso começou a aglutinar também, formando os planetas. Não vou saber dizer como que começou a aglutinação, mas uma vez que você tem uma massa, né,
a força da gravidade gerado pelo corpo ali que se formou e ela vai determinar a movimentação dele ali. Então a gente está no vácuo, até onde a gente sabe, né? O pessoal fala aí do estudo de antimatéria, tal, não sei o que, mas a princípio a gente está no vácuo. E você tem ali o Sol, né? Qualquer estrela, na verdade, e por causa da gravidade, aquilo que estiver perto o suficiente vai ser sugado, tecnicamente, ou vai orbitar, por causa da força da gravidade. Aí são os cálculos do Newton lá, que, enfim, eu aprendi na escola, não lembro mais nada. E isso também faz com que ela gire em torno de si mesma. Esse giro em torno de si mesmo, a própria gravidade vai fazendo com que arredonde. Entende? Então é mais ou menos, assim, eu vou falar de um jeito que, o pessoal que é astrônomo vai tirar as calças pela cabeça. Mas... Não tem problema, não vai ter nenhum, provavelmente não vai ter nenhum nos vendo aqui. Ah, vai, enfim. Mas é mais ou menos que nem acontece quando o pessoal vai fazer vaso. Entende? A de argila, né? Isso, aquela coisa de argila, né? Ghost, né? Fica aquela coisa. Por quê? A sua mão, no caso, é a gravidade, tecnicamente, né? Não seria uma coisa desse sentido, mas você tem aquela massa amorfa que você coloca para girar, e aí você vai pondo a mão e aquele negócio vai arredondando. Então, eu sei que a gravidade e o giro constante vai fazendo a coisa arredondar. Então é por isso que os planetas, em linhas gerais, são redondos. Porque eles já estão ali há tempo suficiente para o negócio dar uma coisa. Porque já foi lapidado, né? Porque a gravidade sempre vai puxar para mais perto, né? Então aí é por isso, enfim. E aí, no caso, não só os planetas orbitando no Sol, como satélites orbitando ao redor dos planetas também, sempre vai ter esse tipo de coisa. Os corpos que são pequenos o suficiente para não girar em torno de si mesmo, como os asteroides, por exemplo, eles também giram em torno do Sol, mas aí não lapida. E aí vira aquela massa meio amorfa lá, não fica sei tudo meio cheio de ponta. Fica tudo né? meio quebradão, por quê? Porque aí eles não giram em torno de si mesmos, porque eles são pequenos demais, não tem tamanho. Né? Então, o que acontece... E aí, segundo a hipótese mais bem aceita, o que aconteceu foi que no lugar em que hoje seria a Terra, você tinha ali uma maçaroca de rochas ali que estava se aglutinando. Como se fosse um meteoro, né? Como se fosse um... É uma quantidade de matéria que se juntou ali e você teve, então, uma outra que estava vagando por ali, colidiu com essa e aí formou um sistema duplo, né, no caso, que aí seria a Terra e um satélite que começou a orbitar em volta. E aí formou. Então o pessoal fala até que a Lua colidiu com a Terra, mas a gente não tem como chamar de Terra e Lua ainda, né? Porque elas se formaram da colisão. Então ficou aquela coisa ali. Então com o tempo a Terra girou, né? Começou a girar, a Lua começou a girar em torno, os dois foram arredondando, por causa do tamanho da Terra, começou, né, tinha um tamanho suficiente para a própria gravidade do planeta aglutinar uma atmosfera e até onde a gente sabe, o calor gerado por tudo isso daí deixa enfim, a matéria líquida, né? Porque aí você tem a questão dos estados da matéria, né? Quando os átomos estão mais condensados é sólido, um pouco mais é líquido e depois gasoso. E tudo que varia isso é a temperatura, né? Então, quanto mais frio, mais sólido tende a ser, né? Como estava muito quente, né? Então, estava tudo meio liquefeito, então a gente brinca que era bola de fogo, né? A Terra naquele momento, lá no comecinho, né? Tanto que a gente chama esse período de Adeano, que vem do Hades, que era o inferno... O diabão lá do grego, né? Isso, o inferno grego. Então a gente coloca Adeano porque era aquela bola de fogo em que a Terra foi esfriando, só que a Terra foi esfriando de fora para dentro. Então por isso que o núcleo da Terra ele é muito quente, e até eu falo, né? Ele é líquido, mas ele se comporta como sólido. Porque meio que uma lava, né? Então, só que ele é muita pressão, porque a gente está falando de um planeta inteiro condensado. Então aquela parte interna ela se comporta como sólido. Até que eu falei isso daí uma vez, veio o geofísico reclamar. Falei, não é líquido lá dentro. Eu falei assim, não, eu sei, mas é porque pela temperatura, aquilo lá teria que estar líquido. Só que pela pressão, aquilo atua como sólido. Mas isso tem a ver até com a questão dos polos magnéticos, né? Por isso que gera ali um campo magnético, porque tem a ver até com a própria dinâmica interna ali do planeta e tal. E aí... De fato, ele ainda está esfriando de fora para dentro, né? Então a tendência é que daqui bilhões de anos a Terra vai esfriando cada vez mais, né? Mas... Será que nós vamos ter um período glacial aí? Será que vai ter? Sempre tem, mas aí é outro, aí é por outros motivos, né? Esse do esfriamento da Terra, provavelmente aí não vai ter mais ninguém por aqui para contar a história. Mas aí a crosta terrestre endureceu, que na verdade ela esfriou. E aí esfriou, solidifica,
E aí os vários elementos que estavam ali, inclusive alguns que também acabavam chegando, até alguns emanados pelo Sol e tal, não sei o que, acabam formando ali as moléculas necessárias. Aí depois se formou nos oceanos, né? Porque a molécula de água, né, dois hidrogênio e o oxigênio, eles grudam muito fácil. Então, se você tiver oxigênio e hidrogênio vagando, vai formar água de qualquer jeito, porque eles se grudam muito fácil. E aí não tinha como ter água num planeta muito quente, porque fica evaporando, vira vapor. Quando esfria o planeta, a água começa a condensar e começa a formar os oceanos. E aí o resto é história. Cara, que loucura. É muito louco isso, cara. E como o ser humano é inteligente, né? Porque isso tudo que você está falando não é achismo. Isso tudo foi através de estudos com lousas, imagina, os cálculos. O ser humano é muito foda, né, cara? Realmente a gente é um primatinha muito esperto. Né? A gente consegue umas coisas bem impressionantes. Nós somos animais. Você vê o ser humano como animal? Eu vejo o ser humano como um animal. Sim, nós somos animais. Não tem nem como ser diferente, né? Porque a gente tem o mesmo tipo de sangue, as mesmas moléculas, o mesmo DNA, a mesma, sabe, epitélio, osso, não sei o que lá, né? O pessoal, quando o pessoal vem falar às vezes uma coisa assim, né? Tipo, não, o ser humano eu não vejo como um animal. Fala assim, pergunta para qualquer veterinário. Pergunta para um veterinário, cara. Sim. Assim, um veterinário que... Eu sei, eu vou falar uma coisa que é um pouco arriscada, mas dependendo da situação, se você tiver numa emergência absurda e não tiver nenhum médico disponível... Vai no veterinário. O veterinário vai saber alguma coisa porque vai funcionar do mesmo jeito. Vai quebrar o galho ali, né? Exato. O coração de um mamífero é tudo igual. O rim do mamífero é tudo igual. Claro, tem uma especificação ou outra dependendo da espécie, mas se você for comparar com réptil, se você for comparar com peixe e não sei o quê, é bem diferente. De um mamífero é tudo igual, né? O epitélio é igual, você sabe? Então, tipo, vai quebrar um galho. Ele vai quebrar um galho. Se o cara for veterinário de zoológico, tiver acostumado a lidar com macaco... Putz, melhor ainda, né? Melhor ainda. O macaco é muito parecido. Quer dizer, a gente é muito parecido com o macaco. Exato, né? É inacreditável. Tá no mesmo grupo ali, é uma coisa bem impressionante. Nós somos mais uma espécie. Mais uma espécie. Só que é uma espécie um pouquinho esperta. O cérebro ele desenvolveu mais, né? De alguns, né? Foi a gente tem, né? Todas as populações de todas as espécies tendem a ser muito variáveis, né? Então, dependendo de for um bicho de ilha que tem, sei lá, poucos indivíduos, uma espécie que nem a nossa, que espalhou bastante, tem muitos indivíduos, é tudo muito variável. Então, é até questão estatística. Vai ter alguns ali que você vai olhar e falar, putz, ali alguma coisa saiu errada, né? Infelizmente, às vezes... Às vezes são carismáticos. Sim.